Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. 7 encontros ao vivo do nosso Encontro de Líderes. Talvez você que está assistindo no gravado viu lá os primeiros na nossa playlist, nós chamávamos de Masterclass, mas depois a gente só mudou o nome para Encontro de Líderes, que é o que a gente busca fazer aqui 2 vezes por mês. Mas a pegada é a mesma, tanto quando era Masterclass, como agora com o nome Sétimo Encontro. Acho que foram 3 ou 4, os 3 ou 4 últimos com esse nome. Então, eu quero dar muito boas-vindas a você que está assistindo no gravado, a você que está no ao vivo, a gente já se falou. Tem gente aqui de Itacoaquecetuba, é sempre um trava-línguas. João Pessoa, gente de Recife, Fortaleza. Então, sejam muito bem-vindos. A gente já conversou com a galera que está no ao vivo. E você que está assistindo no privado também. No privado, no gravado, seja bem-vindo ao Sétimo Encontro. Eu vou só te dar 2 avisozinhos aqui rápido e a gente vai para o nosso tema do Sétimo Encontro. O primeiro aviso é que você tem aqui, onde você está assistindo, o pessoal do ao vivo sabe, mas quem está assistindo aqui no gravado também, se você está assistindo esse vídeo aqui, de repente caiu de paraquedas, é o primeiro vídeo que você está assistindo nosso, com foco em liderança, você tem uma playlist com outros 6 vídeos apenas focado em liderança. Você vê aqui na tela, são mais de 100 vídeos, mas focado em liderança, ajudando para quem está começando a liderar, tem outros 6 que você pode ter acesso vendo nossa playlist lá no canal. Após assistir esse aqui, você vai lá e, de repente, esse programa aí, você tem vídeos de 38 minutos, tem vídeo de 1 hora e meia. Então, teve a entrevista aqui com um convidado, né, que é o que deve acontecer das próximas vezes, onde a gente conversou com Marcelo Arnaldo, né, um grande gestor de uma grande empresa aqui de Pernambuco. Né, mas você tem, além da conversa maravilhosa com o Marcelo, você tem outras edições onde a gente falou sobre dicas práticas de quem vivencia logística há mais de 15 anos para ajudar nessa primeira liderança. Tá? E também nessa pegada de ajudar para quem está começando, a gente lançou um curso focado, dedicado, montado exclusivamente para quem está começando a liderar na logística. Então, é um curso totalmente online, com mais de 17 horas de conteúdo, com mais de 50 videoaulas, todo conduzido por mim, que lidero a equipe desde 2008. Então, no momento que eu estou gravando isso aqui, já são 18 anos, né, liderando equipes. Então, é um conteúdo que eu costumo dizer que, quando eu comecei, eu fui no tato. Eu fui nas orientações que eu tinha dos meus líderes, do RH, mais errando do que acertando. E aí eu criei isso com um roteiro para te ajudar, para facilitar, para minimizar os impactos da primeira liderança. Porque a gente sabe que quando um profissional se destaca numa função de execução e recebe essa primeira oportunidade para liderar, normalmente isso é um desafio muito grande, porque de uma hora para outra ele estava ali fazendo a atividade dele só e virado de um dia ou 2 ou de um processo, ele passa agora a liderar 5, 10, 15, 25, 30 pessoas ou mais. Isso é um desafio para quem está começando. Então, eu te convido a dar uma olhada na descrição do vídeo. Tem o link onde você acessa, vê todas as informações, conteúdo programático, ver o que é que realmente tem nesse curso e ver se realmente isso não vai te ajudar. Eu acredito fortemente que possa te ajudar também. Tá? Bom, indo ao que interessa, não que os avisos anteriores não interessam, mas indo ao que combinamos para hoje, vamos começar. O que fazer nos primeiros 90 dias como líder de equipe? Assim como os outros vídeos, assim como o curso de liderança, esse nosso encontro ao vivo, com algumas pessoas aqui no chat, né, mas para quem está assistindo no gravado, o objetivo é contribuir com quem está participando da jornada da primeira liderança. Então, se você está participando aqui e não participa do nosso grupo no WhatsApp, você perdeu a oportunidade de assistir isso aqui ao vivo, porque depois da abordagem do tema, a gente encerra a gravação
e fica aí por tempo ilimitado, não tem hora, não tem tempo, não tem limite, fica debatendo sobre a abordagem também, sobre outras experiências em relação à liderança. Então, eu te convido, vê também na descrição, tem um link para você participar do grupo da Jornada da Primeira Liderança. Então, lá, além de debater, você vai poder estar aqui no próximo encontro, ao vivo, debatendo com a gente, tá? E aí, o que foi que eu montei para hoje, pessoal? Vocês que estão aí no ao vivo, está no chat. Dividir esse desafio dos primeiros 90 dias liderando em 3 partes. Os primeiros 30, os desafios do dia 31 ao dia 60 e depois os últimos 30 dias do 61 ao 90. É basicamente o que eu vou apresentar a partir de agora, tá? Então, como a gente já vem fazendo nos encontros, a gente tem feito de forma mais enxuta a abordagem do tema, para depois a gente valorizar mais o debate. Então, a gente teve, você vai ver nos primeiros lá, 1h30 de conteúdo. Dentro do conteúdo, a gente fazendo debate. Não que você assistindo aqui não vá perceber que possa ter alguma contribuição de alguém. Pode ter. Mas o objetivo é que a abordagem do assunto seja menor, mais rápida. Para a gravação, encerra o vídeo aqui. Quem está no gravado, quem está no canal, vê só a abordagem do tema e depois da gravação a gente vai para o debate. Então, indo objetivamente falando, os 30 primeiros dias, eu costumo dizer que é um período para você ir com calma. É bem paradoxal, porque quando a gente assume um cargo de liderança e a gente está com a energia, que a gente quer ir para cima, né, é aí que onde a gente faz as melhorias, mas também é aí onde tem grande chance da gente fazer besteira. Então, a minha sugestão para esses primeiros 30 dias é ouvir, entender, ganhar confiança, principalmente entender. Você vai ouvir muito seu time, isso vai te ajudar a ganhar confiança, mas principalmente entender da dinâmica da operação. É muito comum a gente que está chegando querer assumir compromisso, assumir melhoria, assumir inovação, mas não sabe o impacto dessa nossa melhoria, não sabe o impacto dessa mudança que a gente vai fazer. Então, ouvindo, entendendo e ganhando confiança vai te ajudar a ter mais cautela e ter menos problemas. Então, como é que funcionaria isso na prática? Primeiro, conhecendo a equipe. Então, eu vou falar aqui nas 3 etapas, nos 30 primeiros dias, nos 30 segundos dias e nos 30 últimos dias, eu vou falar sobre conversar individualmente com cada membro da equipe. Eu vou repetir isso na próxima tela e vou repetir na última tela. Por quê? Porque é o que eu digo para você que está começando a liderar, para quem está aqui no chat que já lidera, vale também fazer isso, mas, sinceramente, conversar individualmente é uma das melhores formas de você entender as funções, o que é que as pessoas desenvolvem, quais são os pontos fortes, e eu vou falar melhor sobre isso, quais são as dificuldades que as pessoas enfrentam e quais são as expectativas. Sobre entender as funções, o que é que cada pessoa faz, como é que ela faz, o que é que ela tem de contribuição sobre a operação e toda a produtividade, toda a produção que ela dá, a contribuição que ela dá para a operação. Pontos fortes, você começa a perceber, talvez, alguém que tem um perfil de líder, alguém que se destaca. Então, você começa a saber no que aquela pessoa é boa. Dificuldades, ou seja, talvez sejam os pontos de melhoria que a pessoa precisa perceber, você vai mapear, você não vai agir ainda, você vai ouvir, né? E as expectativas. Quem participou aqui, pessoal, quem está no ao vivo e quem está no gravado, já deve ter escutado, talvez eu falar essa história. A gente tinha numa operação de tanto hábito de conversar com as pessoas, a gente descobriu em uma das conversas que a gente tinha um conferente que líder nato, baita habilidade de liderança, e essa pessoa tinha a intenção de ser motorista. Ele era conferente e tinha a intenção de ser motorista. E aí, numa dessas conversas, a gente conseguiu mostrar para ele uma outra visão, uma outra possibilidade, pontos fortes que ele tinha. E aí, hoje, essa pessoa não é um motorista, ele é um encarregado. Então, a gente mostrou, com base em entender das expectativas das pessoas. O fato de ter tido essa conversa, o fato de interagir, o fato de estar junto, né, ouvir o que as pessoas têm para falar sobre elas, sobre as expectativas, a gente fez essa contribuição. Então, observar a operação dentro desses primeiros dias, acompanha. Se você normalmente tem liderança que é líder, na primeira liderança já, de ponta a ponta da operação,
dependendo do porto da operação, pode ser que seja um líder de recebimento, um líder de armazenagem, de pique, carregamento, transporte, mas seja qual for o formato, observa a tua operação, acompanha ela no dia a dia, vai para dentro da operação, que pode ter certeza que isso vai ter outros impactos que a gente vai falar mais na frente, mas dentro dos primeiros dias, acompanha, entende como é que funciona o dia a dia. Aprenda os processos, mapear fluxos. Não estou falando de usar ferramentas de qualidade para mapear, se tiver conhecimento ótimo, mas principalmente entender os fluxos, como é que funcionam, os gargalos, e não tem como desprezar a força e a importância dos indicadores. Então pode ter certeza que a gente vai falar muito sobre isso. Mas eu já te digo aqui, quais são os indicadores que tem na tua operação? Ou se não tem, cria. Cria, vai, e a gente vai falar aqui mais para frente sobre indicadores, mas observa quais são os indicadores. Se já tem na tua operação, entende como é que tá esses indicadores, o que é que tem causado baixa performance ou boa performance, né? Ah, tá assim, mas eu preciso entender com boa performance? Precisa, porque você precisa manter, né? O que é que está acontecendo que os números estão bons? Ah, não, meu índice de avaria está baixo. Legal, está atingindo a meta? Legal. O que é que está acontecendo? Como é que são as práticas para isso acontecer? Se tiver um indicador que não está bom, entende o que é que está causando, vai para cima, detalhe mais. Só esse tema aqui já seria assunto para a gente falar, que isso é tema de curso que eu tenho, né? Não é o caso aqui de oferecer curso, mas só esse tópico aí é assunto para 1 hora. Mas, e aí, de repente, quem estiver aqui no chat, manda alguma pergunta aí, eu abro o microfone, fala, tiver alguma dúvida, e, de repente, quem está no gravado, deixa comentário, a gente pode interagir mais, tá? Construir confiança dentro dos primeiros dias, isso é fundamental. E como é que você faz isso? Estando presente. Se você estiver presente no chão de fábrica, no chão de operação, onde as coisas acontecem, mostrando disponibilidade, mostrando respeito com as pessoas, com o que elas fazem, entendendo, você vai construir uma confiança absurda. Por quê? Principalmente se o time for muito operacional, o time observa um líder que chegou e sala, não sabe como as coisas funcionam, não sabe como as coisas acontecem, né? Não que não possa estar na sala, mas logo no começo é importante estar presente para construir, para entender as coisas como funcionam, e por consequência você termina construindo confiança. Um ponto que é interessantíssimo aqui, pessoal, e eu já observei recentemente na empresa, a questão do alinhamento com a liderança imediata. Então, entender claramente quais são as metas, as prioridades e as entregas esperadas. O que foi que eu identifiquei no caso? Desculpa. Um líder que chegou, aí não foi um caso de um líder que foi promovido para a primeira liderança, ele já tinha experiência de outras operações e foi contratado para essa empresa numa consultoria que eu faço. Ou que no momento aqui desse vídeo, né, que estava assistindo no gravado, eu estava atendendo, pode ser que hoje, quando você está assistindo, eu não estou mais atendendo, mas na gravação, obviamente, eu estava. O que é que acontece? Esse líder chegou com uma baita responsabilidade na operação, um processo um pouco de logística e um pouco de processo fabril, de produção. E esse líder, uma das primeiras ações dele foi dedicar uma energia com 5S. Eu venho aqui que a garganta deu uma travada. Evitar estar tossindo aí para vocês, sem ter nada a ver, tem ninguém tossindo no pé do teu ouvido. Então, o que é que acontece? Ele se preocupou com dedicar energia para 5S. Então, pode ter certeza que é importante ter as coisas nos seus lugares, as coisas demarcadas, tudo organizado, tudo direito, não tem dúvida. Mas a operação, desculpa o termo popular, o pau estava cantando, o bicho estava pegando. Então, o que foi que eu falei para ele, eu dei o feedback, eu disse, cara, isso é indiscutivelmente importante. Não deixa isso sair do teu radar, porque para muita gente que estava aqui antes, isso é no papel de consultor interagindo com ele. Muita gente que estava aqui, isso era paisagem. E coisa assim, que estava encostado e que tinha um valor de 80 mil reais. Ele resgatou isso e botou para a operação e passou a utilizar. Então foi um gancho gigantesco. Não estou dizendo que não é importante. Não estou dizendo que não é importante, claro que é. Só que o que eu estou dizendo é, encosta na tua. Aí eu falei isso para ele, ó, encosta na tua liderança, porque isso é importante. Não perde essa essência, não perde essa pegada. Mas é importante, no começo, ter um alinhamento com a operação. Porque imagina,
Fiz um trabalho de 5S bacana, recuperei muita coisa e tal, mas os pedidos estão atrasados. A gestão imediata vai dizer, pô, legal, mas a gente está recebendo zoada porque os pedidos estão atrasados. Não, a gente está recebendo zoada porque os pedidos estão com reclamação de qualidade. Não, a gente está recebendo reclamação porque, entendeu? Então, assim, Foca disse, ó, isso é importante, não perde essa pegada. Mas, cara, na minha opinião, você teria que estar alinhado com a tua liderança para saber quais são as entregas esperadas, quais são as prioridades, quais são as metas. Então, isso vai, com certeza, contribuir para quem está chegando entender. Tá? E, fechando, ouvir mais do que falar. Né? O foco principal, o objetivo é ouvir, entender e ganhar confiança. Obviamente, o foco pode ser diferente. Ouvir mais do que falar. Beleza? Indo para a segunda parte dos 90 dias do que fazer para liderar pessoas assim nos primeiros 90 dias, né? Então, a minha sugestão, passando aí para o segundo mês, mostrar clareza e gerar pequenos ganhos. Como é que seria isso? Você começar a estabelecer regras de convivência e alinhamento. Horário, talvez você faça alguma mudança de horário da equipe, porque vê que encaixa melhor. Né? Criar formas de comunicação, criar formas de alinhamento das prioridades. Então, aquilo que eu falei, que seria para o líder com o gestor dele, ele fazer com a equipe dele. Então, basicamente, seria isso. Você começa a estabelecer rituais de gestão, ou seja, reuniões rápidas diariamente. Gente, em pleno 2026, ainda até pode ser que alguém que está aqui comigo lembre da sua própria empresa. Em pleno 2026, tem empresas que a operação começa e cada líder vai mergulhar na operação e a equipe vai na mesma pegada. O que é que eu estou querendo dizer na prática? A equipe vai chegando, vai pegando empilhadeira, vai pegando paleteira, transpaleteira, mapa de separação, coletor, seja o que for. E cada um vai para o seu lado, e ainda tem isso em 2026. E aí o encarregado vai louco, fulano faz isso, fulano pega aquele tal. Cara, ainda tem isso. Então, qual é a recomendação? Não, chega todo mundo, vai para uma determinada área que você estabelecer. As pessoas ficam lá esperando, não é para esperar tanto tempo assim. E aí o líder vai, começa a reunião. Isso, inclusive, ajuda a tornar mais visível quem chega até atrasado. Até isso você resolve. Que a reunião está rolando, talvez até já está acabando, e você percebe que está faltando fulano. Então, cria esse ritual de reunião rápida, start. Tarcísio, mas isso é só para operacional? Não, eu participei de várias reuniões com gerentes, conduzindo reunião com o coordenador encarregado, e aí a gente tinha um ritual de todos os dias, 1 hora por dia, das 9 às 10. E eu tive a felicidade de trabalhar com esse gestor em 2 operações diferentes, e ele tinha esse hábito, essa cultura, essa rotina, e a gente ia para outro nível, porque todo mundo estava a par de tudo que estava acontecendo. Então, reunião rápida de 5 ou 10 minutos, checklist da operação, principalmente pessoal administrativo, acompanhamento de indicadores. Percebeu? De novo, é a segunda vez que eu falo de indicadores. Delegar pequenas responsabilidades. Gente, isso aqui a gente já errou muito, mas também eu posso dizer que com muita tranquilidade, e isso eu posso dizer que eu acertei desde o começo. Eu sempre busquei encontrar dentro da minha equipe pessoas que poderiam me substituir. Gente, não estou falando, meu Deus, Tarcísio mandou eu encontrar alguém para ficar no meu lugar. Não é isso, só. Não é isso. Quem aqui nunca viu em algum corredor de empresa alguém dizer: essa empresa não é de vender tal produto, ela é uma empresa de reunião, parece um centro espírita. Com todo respeito, sem fazer nenhuma analogia pejorativa, centro espírita, naturalmente. Mas é só o link com um lugar que tem muita reunião. Então, várias vezes eu escutei isso já, tá? Várias vezes. Então, o que é que acontece? Daí a importância de ter alguém substituindo. Porque se você, cada vez mais as empresas fazem mais reunião, então é natural que você precise estar ausente da operação. E aí, tendo alguém que é uma pessoa-chave para tocar isso, você tem uma possibilidade de, em algum
algum ruído, alguma necessidade de tomar uma decisão rápida, não fica preso, porque alguém está numa. Para tudo, quando fulano sair da reunião, a gente fala com ele, ou vai lá no meio, atrapalha a reunião, puxa a pessoa, tira do meio da reunião, porque não tem quem toma uma decisão. Então, isso te ajuda a você ser promovido, tendo substituto. Se você, de repente, pedir demissão, for para outra empresa, tem alguém para te substituir, você deixa a porta aberta. Não só por isso, mas isso ajuda também. Então, quem já está comigo aqui desde os outros encontros, e tem gente aqui que está desde o segundo, né? A própria Gisele, né, falou aqui que está desde o segundo, Daniela está aqui a primeira vez, o Davidson está aqui a primeira vez, né? O nosso amigo Figueiredo está frequentemente aqui com a gente, né? Mas quem me acompanha aí dos primeiros sabe, eu sempre falo da importância de ter alguém para te substituir. Inclusive, se você for demitido, você deixa a porta aberta, porque você deixou alguém formado. Eu sei que muitas vezes a gente é demitido, não está nem aí mais para a empresa, né? Mas existem demissões e demissões. E eu posso falar porque eu já tive a oportunidade de ser demitido na empresa por conta de uma crise, depois eu me encontrar com esse mesmo gestor em outra operação e foi um negócio maravilhoso. Então, existem demissões e demissões. Tá? Implantar melhorias rápidas, ou seja, dentro do segundo mês, você já consegue atacar dores simples, como de repente ajustar layout, né, comunicação entre turnos, controle de avarias. Então, eu não sei o que vai ser aqui que você vai poder fazer na sua operação, mas você vai ver o que é que dói na tua operação. E o que doer lá é a oportunidade de você talvez já implantar melhorias rápidas. E, ó, de novo, né? Lembra que eu falei aqui, ó, me permitam voltar aqui. A gente falou aqui sobre conversar individualmente, né? Aí, ó, o que é que tem agora aqui, a gente falando de novo. Conversar com cada colaborador. Só que com detalhe, para dar retorno. Então, a gente teve a oportunidade de, numa operação, a gente conversava tanto com as pessoas que isso virou uma espécie de, eu não vou dizer um sistema, mas virou um portal que o TI fez, a gente vai falar mais sobre TI ainda na próxima tela, que a gente fez um portal onde a gente conversava com as pessoas, registrava tudo, e essas conversas o RH tinha acesso. Então facilitava muito quando a gente tinha, de repente, um giro, ou eu como coordenador ia para outra planta, ou de repente chegava um líder novo, era só acessar o portal e às vezes você ia conversar com a pessoa com informação que ela não tinha a menor ideia de como é que a gente sabia daquilo. E aí depois a gente transpareceu, né, de que ó, tem um portal, então todos os gestores que conversam registra. Então se chegar alguém novo aqui já vai dar continuidade porque já tem um processo de implantação. Esse ganho é absurdo. Então mesmo que você não tenha um portal, que entra lá, bota login, tem acesso conforme for o perfil do profissional, faz no Excel, pô. Faz no teu caderno, faz de qualquer jeito, mas conversa com as pessoas. E principalmente para dar retorno, tá? E o foco é começar a tornar público pequenas evoluções. Em um dos encontros que eu mostrei na tela para vocês, que eu destaquei a entrevista que a gente fez com o Marcelo Arnaldo falou uma coisa que não foi exatamente essas palavras que eu vou dizer agora, mas foi nesse sentido de a gente que atua na logística se vende pouco, ou seja, a gente não faz publicidade das melhorias que a gente faz. E eu não estou falando assim, botar um outdoor na frente da empresa, aí é ego, é vaidade, não estou falando disso. Mas eu estou falando de um e-mail, faz uma melhoria, manda um e-mail, tira uma foto de um antes e depois, né? Uma melhoria de um 5S, uma melhoria de um layout. Começar a tornar público pequenas evoluções. Então, isso faz com que a gente possa realmente publicizar. Tá? Entrando nos últimos 30 dias do teu período de experiência, dos teus primeiros 90 dias como líder, o que fazer logo no começo. E aí, nos 30 dias finais, você começa a construir credibilidade e alinhar com a equipe resultados maiores. Como é que seria isso na prática? Apresentar metas claras, produtividade, nível de serviço, OTIF, indicadores de segurança. O OTIF seria um indicador que mede tempo e qualidade, que seria on time in full, ou seja, on time no tempo, in full completo. Você chegou no prazo e não teve problema de avaria, inversão, falta, nada, chegou perfeito. É um indicador que mede isso. Indicador de segurança, eu me lembro um caso de uma vez a gente
criado aquele contador de acidente, aquele verde, né? Um dia sem acidente, 2 dias sem acidente, foi uma festa, né? Porque a gente já tinha uma quantidade de dias gigantesca e teve um engajamento muito grande da equipe, né? Nesses teus 30, 60 dias no teu terceiro mês, né? Você já começa a ter condição de desenvolver pessoas, identificar a necessidade de treinamentos e acompanhamentos mais próximos. Né? Isso já começa a te ajudar. Fortalece a comunicação, então você já começa a ter reuniões semanais de alinhamento com pessoas da tua equipe que se destacam, você já começa a implantar quadros de indicadores à vista, né, de gestão à vista, então isso já começa a ser algo que você já começa a fazer com mais segurança. E isso daqui, eu preciso falar para você o seguinte: planejar a médio prazo, melhorias estruturais em processo, sistema, layout, controles de custo, por exemplo. Aí você vê, Tarcísio, acho que você esqueceu aí, ó, a palavra sistema está destacada em amarelo, acho que você esqueceu. Não, não esqueci. Eu deixei destacado em amarelo para dar uma energia maior nesse assunto. Quem conhece a gente aqui, já acompanha a gente, se você é novo por aqui, na descrição tem link de grupo para você participar com a gente, da jornada da primeira liderança, também de outros grupos de logística que a gente tem, mais de 5 mil pessoas somando todos os grupos, acho que são uns 10 grupos mais ou menos. A gente realiza eventos, né? O último que a gente realizou já está até um pouco distante, né? Mas a gente já vai retornar, já tem data definida. Eu fui, vou dizer, traído simplesmente pela Copa do Mundo. A gente marcou o próximo evento do tema corporativo, dia 13 de junho. Só que simplesmente no dia 13 de junho a gente depois foi analisar, era uma data que a gente estava paquerando, né? E aí a gente foi analisar, simplesmente no dia 13 de junho tem um jogo do Brasil. A estreia do Brasil é no dia que a gente ia fazer um evento, o próximo evento da gente presencial. Então terminou ficando um pouquinho mais para frente, e quando tiver tudo mais definido, a gente vai começar a divulgar. Mas onde é que eu estou querendo falar sobre isso? Ou por que eu estou falando sobre isso? Sobre evento. Porque em um evento nosso, que a gente realizou 3 edições em Recife e uma em Fortaleza, a gente teve que um parceiro que trabalhou comigo durante 5 anos na empresa, ele foi um dos palestrantes convidados. E o assunto era sobre WMS. E ele me falou uma coisa que muito frequentemente eu estou falando sobre isso. Estou citando esse exemplo, estou falando que isso aconteceu. Ele simplesmente disse assim: Tarcísio, na maioria das vezes, a gente de TI só não melhora mais ainda a vida das pessoas da logística, dos profissionais de logística, porque simplesmente os profissionais, pasmem, atenção aqui, não nos procuram. Eu vou até beber uma água para repetir isso. E tem gente de TI aqui no chat, né, ao vivo. Ou que pelo menos desenvolve sistema para logística. O que é que acontece? A gente de TI, ele falou, a gente de TI só não ajuda mais a vida dos profissionais de logística porque eles não nos procuram. O cara não vai adivinhar. O que foi que ele quis dizer? Muitas vezes a gente trabalha com planilha, trabalha com rotinas manuais no sistema, que pode melhorar. E, gente, se vocês acham que a inteligência artificial ajudou a vida da gente na logística, você não tem ideia de como ajudou a vida da galera de TI. Os caras conseguem fazer coisas ou que não faziam antes, ou que faziam antes, mas agora faz muito mais rápido. Porque o que os caras trabalham lá dentro, eu não sou técnico, mas eu interajo, eu converso com as pessoas da TI, o que eles fazem lá dentro para gerar uma solução para a empresa, no sistema dela, ou criando sistema, seja o que for, está muito mais rápido porque tem IA dentro do que os caras de TI fazem, que agilizou muito a vida deles. Então, coisas que eram de meses, talvez os caras façam agora em semanas. Então, isso que eu destaquei não foi em vão. Talvez aquela planilha que você faz, não, mas eu sou ninja aqui, eu desenrolo, eu faço minhas fórmulas aqui, eu faço minhas. Esqueci o nome agora, que o Excel faz, que é arretado. Caramba, vou lembrar. Não vou, esqueci. Enfim, tem uma coisa que o Excel faz que é quase um sisteminha. Esqueci totalmente. Poxa, eu queria muito lembrar. Que por mais que seja arretado, é o Excel. É um Power BI. E muitas vezes os caras conseguem fazer isso dentro do próprio sistema. Então, pô, planilha é importante? Você precisa entender de Excel, claro, a gente não vai deixar de usar Excel nunca. Mas se você bater na porta, senta lá, fica lá na frente, não, estou esperando aqui você me receber. E de repente tiver a oportunidade de conversar com a pessoa de TI, leva para essa pessoa, eu estou com isso aqui, será que a gente não consegue melhorar? Ele só não melhora porque a gente não procura lá.
Né? Então, quando a gente for para o debate aí, ou se alguém quiser falar agora, pode reforçar isso que eu estou dizendo. Mas faz isso, vai na porta dos caras de TI, leva dificuldades. Eu estou fazendo isso aqui, eu estou achando muito manual, não tem um jeito melhor não da gente fazer e tal. Pode ter certeza que eles vão poder contribuir, tá? E conquistar o respeito como líder. Quando você já está tendo mais construção de credibilidade, você já começa a conquistar mais respeito como líder, porque e aí você começa a manter firmeza nas decisões, reconhecer publicamente e corrigir em particular. Lembra que a gente falou de conversa na primeira tela, no primeiro mês, falou sobre conversa no segundo mês e está falando de novo sobre conversar com pessoas, ou seja, corrigir em particular, reconhecer em público. Principalmente aqui, quando fala de corrigir em particular, a gente está falando de conversar com as pessoas e retroalimentar, tá? Feedback. Então, você já começa a mostrar a visão do futuro e firmeza como gestor. Gente, eu sinceramente digo uma coisa para você, não é apenas para fazer venda, tá? Não é só para fazer venda, não é só por isso. Mas esse nosso encontro aqui tem a intenção de contribuir, porque principalmente quem está começando, pô, não vou ser muito transparente, tem um negócio, uma empresa, né, tem a nossa dedicação de tempo, mas você não precisa comprar nada. Se você já estiver aqui todo o encontro e a gente puder interagir, já puder ajudar, você tem contribuição sem gastar nada. Né? Mas tanto esse encontro como o nosso curso, que está na descrição, né, são alternativas que a gente encontrou para. Eu trabalho na logística desde 2007. Eu converso com muita gente, eu vejo muitas situações. E quando você vai procurar um curso de liderança, você não encontra um negócio direto ao ponto. Você encontra uma coisa mais abrangente. E quando eu falo direto ao ponto, eu estou falando do ponto de vista de mais específico para a logística. Então, eu realmente, não é só fazendo a venda, é um convite. Eu te convido para dar uma olhada no link que está na descrição, você que chegou aqui até o final, você que está no chat depois, no ao vivo, depois pega lá na descrição do grupo, tem um link lá. Eu queria que você desse uma olhada no conteúdo programático do curso, porque realmente eu montei ele em mais de 10 meses e parando e refletindo, cara, como é que se eu fizesse um curso hoje, me ajudaria? Como é que esse curso ele poderia contribuir para realmente eu minimizar os erros? Porque, como eu falei no começo, de uma hora para outra você está, num dia você está lá sendo um conferente, participando do processo, segunda-feira, né, em alguma segunda-feira, né, forma de falar a expressão, você vai começar a liderar um time, então daqui a pouco tu está reunido e sendo comunicado que tu vai liderar o time. Então, é um desafio muito grande. E eu não estou nem querendo que você compre, eu estou te sugerindo olhar o link, porque você vai ver lá o que é que tem nesse curso. E talvez não para você, mas você possa até recomendar para alguém que está começando a liderar agora. Beleza? Além disso, eu quero te convidar para estar com a gente no ao vivo, para debater como a gente vai fazer agora, após essa gravação. E aí você que está assistindo no gravado, já vê que o vídeo já está acabando, né? Não vai participar, mas você pode ver na descrição o link para você entrar no grupo e participar do 8º encontro. Cara, que massa. Um dia desse a gente estava fazendo o primeiro, em novembro. Demorou pra caramba. A partir de janeiro foi que a gente começou a fazer todos os meses, no mínimo, os 2 encontros. E aí a gente vai estar com o próximo sendo realizado no dia 26. Pode ser que você está assistindo isso aqui, já passou. Então já vai ter o vídeo também disponível. Mas na quinta-feira, dia 26, para quem está aqui no chat, já fica ligado. Quem está no ao vivo, fica ligado que dia 26 a gente vai estar podendo trazer alguém aqui para a gente fazer entrevista ou, né, a gente trazendo mais alguma abordagem aí para contribuir com quem está começando a liderar na logística. Tamo junto, pessoal. Para quem está no gravado, quem está no YouTube, pô, nada mais justo aí você chegou até o fim, se inscrever aí no canal, deixar um like, dizer como é que foi a sua experiência, o que é que você achou do conteúdo, da metodologia, da abordagem. E quem está no ao vivo, tamo junto, já tem algumas mensagens aqui que a gente já foi vendo. A gente vai interagir agora, quem quiser ter alguma dúvida, a gente vai conversando, tá bom? Pessoal do gravado, forte abraço, tamo junto. Valeu, dia 26, ou em algum momento que você possa ver o gravado, a gente vai estar junto na 8ª edição, no 8º encontro ao vivo. Forte abraço. Valeu, gente. Bom, e quem está aqui comigo no ao vivo, continua aqui para a gente ouvir, né, debater. Já teve situações de
ficar até uma hora a mais depois da abordagem do tema, para a gente ficar debatendo sobre o assunto. Então, quem está aqui no gravado, fica à vontade aí para abrir o microfone, tirar alguma dúvida,